Romanos 8. Veja se a pessoa do seu lado não abriu, se ela não tem Bíblia ou mesmo celular para acessar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dê um glória a Deus por isso. Diga: eu sou amado do Pai. Tem algum amado do Pai aqui essa noite? Glória a Deus. A igreja que devemos ser, parte 1. Quem está acompanhando a sequência e quem não acompanhou pode revisitar na plataforma Jerusalém, no YouTube, Igreja Jerusalém, no YouTube, a série de mensagens que nós estamos pregando. A igreja que devemos ser. Que tipo de igreja devemos ser? Uma igreja conformada com o que a gente conquistou até agora? Um templo, uma aparelhagem de som razoável, que já tem uma mídia que ainda não é ideal, mas a gente vai chegar lá. Uma igreja que tem um sistema de refrigeração para o ambiente não ficar tão quente. O que é que nós queremos como igreja? O que é que você entende que é ser igreja? Você é parte da igreja ou você se acha a igreja? Eu disse em pregação anterior que tem um equívoco rodando por aí, culpa da internet, que as pessoas dizem: eu não preciso de igreja, porque a igreja sou eu. Isso é engano de Satanás. Eu estou repetindo isso para reforçar. Você sozinho não é igreja. Você é igreja quando você se junta com outro. Porque Jesus disse: onde houver 2 ou 3. Então, o que é ser igreja? Disse Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí veio uma interpretação equivocada dos nossos amigos católicos, dizendo que Pedro é a base, é o fundamento da igreja e que ele foi o primeiro papa. Então a base da igreja está em Pedro, que foi o primeiro papa. Primeiro que não há nenhuma prova histórica de que Pedro esteve em Roma, muito menos que ele foi o primeiro papa. E se ele foi o primeiro papa, surge um problema, porque ele era casado, porque Jesus curou a sogra dele. Mas deixando essa discussão filosófico-histórica de lado, mesmo que Pedro tenha sido o primeiro líder da igreja, o primeiro bispo de Roma, porque para quem não sabe, não existe o título de papa. Papa é papai, é pai. Papa é o bispo de Roma. Ninguém é eleito papa, ele é eleito bispo de Roma. E aí ele se torna o pai de toda a igreja. Por isso é chamado de papa. Quando o Império Romano foi transferido para o Oriente, onde hoje é Istambul, que naquele tempo se chamava Constantinopla, o homem mais importante de Roma não era mais o imperador, porque ele morava do outro lado do mundo. O homem mais importante era o bispo da cidade. Então o bispo de Roma, pouco a pouco, foi exercendo poder sobre os demais bispos, e por volta do século IV, eu repito, isso está na história, por volta do século IV, o bispo de Roma se tornou o bispo mais importante da igreja, e aí surge o contexto moderno do que a gente chama de papado. Mas eu não estou aqui para discutir a doutrina católica, nem a hierarquia católica, isso eu deixo com os católicos. Eu estou aqui para dizer que Pedro não é a base da igreja. A base da igreja é a afirmação que Pedro fez: tu és Cristo,
filho do Deus vivo? Ele disse: tu és Pedro. Pedro é um pedaço de pedra. No original, ele tem o sentido de um pedaço de pedra. A palavra que é Pedro. E ele está dizendo: você é um pedaço de pedra. Mas sobre esta pedra, e a palavra que ele usa pode ser traduzida como fundamento, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. E aí a gente chega a esse texto. Paulo está escrevendo à igreja que está em Roma, a capital do império. Uma cidade que supõe-se tinha 1 milhão de pessoas. A cidade mais importante do mundo, chamado mundo antigo, do mundo conhecido daquela época. Roma era a capital do mundo. Era a sede do Império Romano. Lá estava o César, o poderoso imperador romano, que mandava na maior parte do mundo conhecido, do planeta, o mundo que era conhecido naquele tempo, que envolvia a Europa, parte grandiosa da Ásia e parte da África. Este homem era poderoso, chamado de César. César é uma palavra derivada do latim, Kaiser, que significa Cristo. Então o próprio título César era uma imitação de Cristo. E aí, este homem poderoso morava naquela cidade e havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Por quê? Porque para ser cristão, você tinha que renunciar a todos os deuses. Todos os deuses que você cria. E você tinha que declarar que a partir daquele momento, o seu único Deus era o Deus de toda a terra. O Pai de todos, o Criador de todos, Jeová. E que você cria em Jesus Cristo como Filho. A terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador do mundo. E então eles começaram a dizer que Jesus era o Kyrios, que significa Senhor, que em latim é Domini, de onde vem a palavra domingo. Por isso o dia primeiro da semana não é a segunda, é o domingo, que vem de Domini, o dia do Senhor. Por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou, foi num domingo. Por isso domingo é o dia do Senhor. Então, quando eles começavam a passear nesse meio cristão, eles viam que os cristãos tinham uma grande alegria. Eles faziam as festas agape, as festas da alegria e do amor. E eles celebravam a ceia, e eles viviam em comunhão, e eles partilhavam o que tinha. E a Bíblia diz que não havia entre eles necessitados, porque um que tinha muito dava a quem tinha menos. E a igreja crescia em graça, em sabedoria e em simpatia perante o povo. Atos 2:42 vai registrar que a igreja de Jerusalém era uma igreja vibrante, era uma igreja viva, era uma igreja apaixonada por Deus, apaixonada por a sua palavra, apaixonada por Cristo, apaixonada por gente. Era uma igreja que se importava com os pobres, não precisava de uma campanha, não precisava de uma rifa, não precisava de vaquinha. Bastava saber que alguém tinha necessidade e espontaneamente, movidos pelo amor, esta igreja socorria mutuamente uns aos outros. Era uma igreja viva, vibrante, apaixonante, cativante, envolvente. E aí a Bíblia vai dizer em Atos 2 que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar, porque a igreja era atraente. Por que ela era atraente? Porque ela vivia a plenitude da graça. E o que é graça? É a manifestação da caridade, do amor de Deus. É dar ao outro não porque ele merece, mas porque ele precisa. Ninguém julgava: mas esse miserável aqui, ele é gente ruim. Não, ele está precisando de quê? De comida, então dê comida. Mas ele não vale nada, ele nem crê em Jesus. Mas ele precisa de comida. Ele está precisando de quê? De roupa, então vamos dar roupa para ele. Mas ele não tem um temor do Senhor. Eu até vi esse homem tomando cachaça e xingando os crentes. Ame. É isso que é ser igreja. Mateus capítulo 25. Naquele dia ele vai chamar a sua igreja, eu e você, e ele vai dizer: vinde benditos. Sabe o que quer dizer bendito? Abençoado. Tem algum abençoado aqui hoje? Tem alguma abençoada aqui hoje? Você sabe qual é o contrário de bendito? Maldito. Você só tem duas escolhas: ou você é bendito do Senhor, ou você é maldito. O que é que você quer ser? Eu quero ser bendito. Por isso ele diz em Mateus capítulo 5: praticai as boas obras diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, porque vocês estão praticando estas obras em nome dele. Isso é que é ser igreja, é amar as pessoas.
A igreja vivia isso com naturalidade. A igreja não vivia isso como uma estratégia de crescimento. A igreja não vivia isso porque um coach chegou na igreja e disse: olha, igreja, fizemos uma pesquisa e descobrimos o que é que as pessoas esperam da igreja. Eu não estou nem aí. Está vendo você que está na internet assistindo? Eu não estou nem aí para o que as pessoas esperam da igreja. Porque as pessoas esperam da igreja muitas coisas. Eu estou interessado em saber o que Deus espera da igreja. Porque se eu fizer o que Deus espera da igreja, se você fizer o que Deus espera da igreja, então a igreja vai fazer a vontade de Deus aqui na terra. Mas se a igreja ficar preocupada em fazer o que as pessoas esperam, em primeiro lugar, vai desagradar muita gente, porque nunca dá para agradar a todos. Segundo lugar, Deus não vai ser o centro. A igreja vai deixar de ser cristocêntrica e vai ser antropocêntrica. Antropos são seres humanos, homens. Homem no sentido de raça humana. Antropocêntrica, o homem no centro, o ser humano no centro. Cristocêntrica, Cristo no centro. A igreja tem que conhecer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: eu suplico, eu imploro, eu rogo a você, meus irmãos, pela misericórdia ou compaixão de Deus. Olha que coisa, ele faz uma súplica à igreja. Que vos apresenteis, quer dizer, que vocês cheguem na presença dele em sacrifício. Sacrifício é mortificar. Em sacrifício vivo, quer dizer, morte em vida. Morrer para si mesmo, para viver para Deus. Quem está disposto a isso aqui? Morrer para si mesmo, para viver para Deus. Colocar suas prioridades em segundo lugar e as de Deus em primeiro. Não pode acontecer isso se não houver morte. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, porque você não vai morrer não. Você vai estar morto nas intenções de fazer o que quer, porque você vai viver para fazer o que Deus quer. E às vezes fazer o que Deus quer é como morrer para si mesmo. Talvez algumas pessoas aqui não queriam estar aqui hoje. Queriam estar em outros lugares, tendo outros tipos de experiência. Mas um dia você, eu e muitos no mundo fomos tocados pelo Espírito Santo. Dê uma glória a Deus por isso. E ele nos convenceu de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos levou a Cristo. E quando Cristo entrou na nossa vida, o que era trevas se fez luz, e o que era oculto foi revelado. E a graça de Deus superabundou em nossa vida. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí a salvação se manifestou por meio de Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Santo quer dizer o quê? Consagrado, separado para Deus. Santo, sacrifício vivo e santo. É sacrifício em vida, mas é para Deus, é consagração total. O carro que eu tenho é de Deus, o emprego que eu tenho é de Deus, a carreira que eu tenho é de Deus, o cargo que eu exerço é de Deus, a mulher que eu tenho é de Deus, o filho que eu tenho é de Deus, o que eu vier a ter é de Deus, o que eu vier a ser é de Deus. Tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém, 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 e amém, e amém. Esta verdade precisa estar impregnada em nossa mente. Quando o crente é tomado desta convicção, nada o abala. Sede firmes, constantes, contínuos. Firme é bem embasado. Embasado em quê? Na palavra. A casa construída sobre a rocha, a tempestade não derruba, mas a casa sobre a areia, qualquer aguaceiro derruba. O que é essa rocha? É Cristo, rocha dos séculos. É sobre Ele que eu estou fundamentado. Ele é a base, Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O Cristo vivo, o Filho de Deus vivo, Senhor, Salvador do mundo, Senhor da minha e da tua vida. Isso tem que ser uma convicção de alma, porque os dias são maus e vão ficar piores. Você vai ver cada vez mais a mídia operando contra a igreja. Se prepare, porque a mídia é mundana, a mídia não é temente ao Senhor.
raros na mídia têm o temor do Senhor. Raros. A internet tem sido um instrumento poderoso para a divulgação da palavra de Deus, mas também tem sido usada para combater a verdade do Evangelho. Muitos serão cancelados na internet, criticados, perseguidos, condenados. As estruturas sociais, legislativa, executiva, judiciária, estão sendo cada vez mais aparelhadas neste país, começando lá em cima, para criar dificuldade para ser crente. E vai ficar pior. E não é no Brasil não, é no mundo. A gente ocupa os espaços de poder para minimizar o sofrimento, para ver se a gente tem mais tempo para levar mais vidas a Jesus, a socorrer mais pessoas necessitadas. Mas a gente não deve se iludir com a esperança em homens. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ele é o único capaz de mudar a história da humanidade, porque somente Ele é perfeito. Tomados desta convicção, mente capturada, rogo-vos, irmãos, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12 termina dizendo agradável. O que é agradável? É uma coisa que satisfaz aquele que eu tento agradar. Eu vou na rua comprar umas frutas e eu sei que Nilza gosta de pinha e ela gosta de pinha. Aí eu quero agradar a ela, aí eu trago pinhas. Mas eu sei que Nilza detesta abacate. Aí ao invés de trazer pinha, eu trago abacate, porque eu quero irritá-la. Quando você quer agradar alguém, você oferece àquela pessoa o que agrada. Quando você ama a Deus, você oferece a Deus o que é agradável. O que é agradável ao Senhor, pastor? A minha submissão em obediência total a Ele. Quanto mais eu sou submisso a Ele, ao Espírito Santo, e obediente à voz e à palavra dEle, mais Ele se agrada de mim. A palavra do Senhor diz que Moisés foi um homem que andou com Deus, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão também foi chamado amigo de Deus. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Tem mais alguém aqui? Amém. Quem quer ser amigo de Deus? Amém. Quando Deus recebe a visita de Satanás para prestar relatório, porque o infeliz tem que prestar relatório, ele está debaixo dos pés do Senhor, e diz: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. O Senhor não disse: viste lá a igreja batista de Jerusalém? Não, o Senhor só perguntou por uma pessoa: viste lá na terra o meu servo. Como era o nome dele? Jó. Porque não há em toda a terra homem mais justo. Oh, glória a Deus. Que Deus permita que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, que Deus possa dizer isso de você. Porque Deus conhece os nossos caminhos, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, conhece as nossas ações. Deus nos conhece por dentro e por fora, e somente Ele é capaz de nos julgar com perfeição. Então não se preocupe com o juízo do outro. Tem gente se preocupando demais com o juízo do outro. E por isso fica procurando ficar bem na fita. Enquanto uns estão querendo curtidas virtuais, outros estão querendo curtidas na forma de sorrisos, de aplausos, de elogios, de reconhecimento. Você não tem que ser uma pessoa desagradável no mundo, mas você tem que entender que às vezes, presta atenção igreja, eu estou na introdução ainda, às vezes ser agradável ao Senhor é ser desagradável ao mundo. Eu estava em uma reunião outro dia e me ofereceram bebida alcoólica, mesmo sabendo que eu sou pastor e que eu sou crente e que eu já disse que eu não bebo. Aí uma pessoa disse: mas tal pessoa é crente e bebe. Eu disse: problema dele, eu não sou ele. Quando você toma postura, presta atenção igreja, não se distraia, por favor. Quando você toma postura, diga postura, você toma posição. E quando você toma posição, você chama atenção. E quando você chama atenção, você se torna referência, ou para o bem ou para o mal. Uns vão olhar para você e dizer assim: aquele ali, Deus me livre de ser como ele.
é um fanático. Mas aquele que está no fundo do poço, que não aguenta nem a si mesmo, que tem nojo do próprio pecado em que mergulhou, da vida miserável e imunda que leva, ele olha para você e diz assim: aquele ali, aquela ali, é tudo que eu gostaria de ser. Então não se preocupe com o juízo que fazem de você. Quando Sidraque, Misaque e Abednego, cujos nomes não eram estes originalmente, foram jogados na fornalha de fogo porque eram fiéis a Deus, o imperador disse: eu creio que o Deus que vocês servem com tanta fidelidade haverá de proteger vocês. Quando foram jogá-los na fornalha, quem foi jogá-los morreu queimado. Quem foi jogá-los morreu queimado. Mas depois o rei disse: Abra, deixa eu olhar. Quando ele olhou, ele disse assim: peraí, quantos homens vocês jogaram lá embaixo? 3. E por que eu estou vendo 4? E o quarto homem está vestido de branco, e ele parece com o filho dos deuses, porque ele viu a glória de Deus manifesta no Jesus pré-manifesto ali no meio dos seus servos. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões estavam sem comer, sem se alimentar. Era Daniel ser jogado e comia na hora. Mas a Bíblia diz que Deus transformou aqueles leões em animais mansos. Sabe o que são os leões? São aqueles que vão tentar te devorar por você ser fiel. Mas não se preocupe, Deus vai amansar um por um. Vão virar gatinhos e vão comer na sua mão. Então somente anda na minha presença, disse o Senhor a Abraão, e ser perfeito. E ele diz o mesmo a mim e diz a você: anda na minha presença e ser perfeito quer dizer o quê? Seja correto, obedeça a minha palavra, obedeça ao meu espírito, e o mais eu farei. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja que nós devemos ser é uma igreja da palavra. Uma igreja que não tem medo de viver a fé em meio a um mundo que duvida da fé. Em meio a um mundo que perverteu a fé. Gourmetizaram a fé. A fé, sabe aqueles restaurantes de granfino? Que a gente vê em filme, eu nunca fui em um. Mas aquele restaurante que o camarada faz a comida, aí bota um negocinho pequenininho. Aí o camarada vai comer num restaurante desse, é um pinguinho de comida e custa uma fortuna. Mas o cara, porque é chique, né? O cara tem que ir para poder fazer bonito. Aí o cara come em casa, ou come depois que chega, porque ali tem que comer pouco, porque é chique. Aquela comida foi feita para ser pouca mesmo. Ele não cabe no buraco do dente, se tiver buraco no dente. Mas o cara come e sai dali feliz, porque ele fez bonito perante a sociedade. Tem gente que está vivendo a fé desse jeito. Gourmetizou a fé para ficar bem visto aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que lhe rodeiam. Você não tem que viver a sua fé para ser agradável a quem te rodeia. Você não tem que viver a fé para ser aceito no meio que você frequenta. Você tem que viver a fé na plenitude da revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus para ser agradável ao Senhor. Por isso eu escolhi algumas breves ponderações para memorizar, usar na célula, usar na vida, no dia a dia, com as pessoas. Por que devemos ser essa igreja envolvida com a palavra e com o testemunho? Em primeiro lugar, para quem está anotando, porque nós temos o DNA da igreja vencedora, mas consciente do sofrimento. Que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o primeiro versículo que eu li, o 31. E o 37 vai dizer: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que coisa linda. O texto está dizendo, de um modo bem claro, presta atenção, vou ler de novo para quem se distraiu. Se Deus é por você, quem será contra você? É possível que tenha alguém contra você, mas quem é maior? É o Deus que você serve? Ou aquele que se atreveu a levantar contra um filho ou uma filha de Deus que anda em retidão na presença do Senhor? Diga a pessoa do seu lado: ande em retidão diante de Deus e não terá o que temer. Então diga: eu tenho o DNA de vencedor.
Fale forte. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que aquele que nasceu de Deus tem a semente de Deus. Eu já preguei sobre isso. É a primeira carta de João. E DNA de Deus, semente de Deus no grego, espermatós, de onde vem espermatozoide, é do espermatós que vem a semente, o DNA. E eu estou dizendo que você tem a semente de Deus. E quando Jesus contou a parábola do semeador, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. E aí ele disse que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Gravou isso? Semente tem a síntese da planta de onde ela veio, o DNA. As informações biológicas que possibilitam aquela planta se reproduzir. Ela vai morrer um dia, aquela planta não é eterna, mas ela vai se perpetuar porque ela deixou uma semente, e a semente reproduz exatamente o que ela é. Então quando você planta uma semente de manga, não vai nascer um pé de laranja, nem um pé de abacaxi, vai nascer um pé de manga. E se você plantou um pé de manga espada, não vai nascer um pé de manga rosa, porque é manga espada. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus. Vou traduzir na linguagem moderna de hoje: tem o DNA de Deus. E o DNA de Deus é marcado, ele é registrado em você quando você se converte, e o Espírito Santo da promessa vem habitar em você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo sela você, ele marca você, ele implementa em você o DNA de Deus. O apóstolo Paulo vai além. Ele chega a dizer que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, porque nós éramos a oliveira brava, que não dava frutos bons, mas aí tinha uma raiz, uma base da oliveira verdadeira, e nós fomos enxertados. Sabe o que é enxertar? Você pega uma base de uma planta de boa qualidade, enxerta outra e você mistura. Eu e você fomos misturados com a palavra de Deus, com a essência de Cristo, para que nós tivéssemos a manifestação do DNA de Deus em nós. É por isso que a Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Então eu nasci espiritualmente para ser um vencedor, porque aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu pertenço, aquele que rege, que governa e manda na minha vida, ele é vencedor. E ele diz aqui na palavra dele que nele eu sou mais do que vencedor. Tem algum vencedor aqui esta noite? Como é que eu me torno mais do que vencedor? Pela fé. O homem natural, ele olha a dificuldade, ele só vê problema. O homem natural, ele olha a dificuldade, ele só vê desafios intransponíveis. O homem natural, ele olha o mar vermelho, ele só vê água. Mas o homem espiritual, ele ergue os olhos para o céu, ele clama ao Senhor, o Senhor direciona ele e ele abre o mar pela fé. O homem natural, ele vê o mar revolto, e ele vê que o barco vai afundar e ele morre de medo. Mas o homem espiritual, ele olha para Jesus e ele diz: mestre, ajude-me. E Jesus faz com você o que ele fez com Pedro: venha ao meu encontro, olhe para mim, e você vai andar sobre as águas. Talvez não ande sobre as águas do São Francisco, mas a andar sobre as águas revoltas das dificuldades que surgiram na sua vida, e que o teu Deus é maior do que elas. Você se torna vencedor quando você é motivado no Espírito e você se move no sobrenatural. E portas se abrem onde não existem portas, caminhos surgem onde só tem muros, restaurações surgem onde só existia destruição, luz se manifesta onde reinava trevas, verdades transparecem onde só havia mentira e engano. A esperança floresce na vida dos que creem. E se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida e na vida da sua família. Isso é uma experiência espiritual. Não se muda isso com discurso, nem com frase de efeito. Se muda com a prática da fé diária. Diga, diária. Que apresentei os vossos corpos. É uma ação contínua. Todo dia, renovando, todo dia. Como? Com atitude de fé.
mas é consciente de que vai passar por sofrimento. Não fique se enganando que crente não sofre não, porque sofre. Todo aquele, diz a Bíblia, que quer viver piedosamente. O que é piedosamente? Viver de um modo santo, de um modo digno diante de Deus, vai sofrer perseguição. Por quê? Porque incomoda. O crente certinho, ele incomoda. Porque quem é torto se sente incomodado de ver uma pessoa ser correta. Ei, sobrou um dinheiro aqui do negócio, vamos fazer aqui uma nota fria e vamos ficar com esse dinheiro. Não, mas ninguém vai saber. Eu vou saber, Deus vai saber. Você vai saber, o diabo também vai saber. Eu não quero dar argumento ao diabo contra mim. Eu quero andar com retidão. Mas ninguém está vendo. Mas é aí que você revela quem você é de verdade. É quando ninguém está vendo. Quando você busca ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, você tem que estar consciente de que você vai passar por dificuldades. Mas, ao mesmo tempo que você está consciente que vai passar por dificuldade, você também está consciente, igualmente, que essas dificuldades serão vencidas uma a uma pela fé em Cristo Jesus. Então, a primeira verdade é que eu tenho o DNA de vencedor, mas eu tenho que estar consciente do sofrimento, da luta. Porque sem luta não há vitória, mas eu já sou mais do que vencedor. Ou seja, eu já sei da vitória. Segundo lugar, eu tenho que lembrar que eu sou amado do Pai. E por isso mesmo eu tenho que estar disposto a amar o próximo incondicionalmente. Olha só o que o versículo diz. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa linda. Ele é o meu fiel defensor, o poderoso guerreiro. Está escrito em Jeremias: e o Senhor se levantará como um poderoso guerreiro, guerreará as nossas pelejas e as vencerá. Por isso é que ele diz na palavra dele: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ai daquele que mexer num fio de cabelo daquele ou daquela que é amado de Deus. Tem algum amado de Deus aqui esta noite? Alguma amada de Deus? Então não tente se defender. O teu Deus é o teu juiz. Ele te levantará, Ele te erguerá, Ele te honrará. Ele fará com que acusadores mordam a própria língua. E os que te acusavam vão se tornar os teus principais defensores. Porque vão dizer: é verdade, eu acusei tanto aquela mulher ali, mas no fim eu vi que eu estava errado, quem estava certo era ela. Eu já tenho dito várias vezes que a melhor vingança de um crente contra alguém que o persegue é orar por ele ou por ela, para que ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Mesmo que ele ande em igreja, se ele tem um comportamento errado, ore para ele ter uma experiência verdadeira com Jesus, para que ele conheça o verdadeiro Deus e o sirva com fidelidade. Porque um crente que foi trocado pelo Espírito Santo de Deus, que foi tocado pela palavra da verdade, ele não persegue ninguém, ele não maltrata, ele não difama, ele não mente, ele não prejudica, ele é instrumento de Deus para a transformação de vidas. Amém, igreja? Então, como é que você quer que o outro seja o que você não está disposto a ser? Me explique isso. O que é amar incondicionalmente? Eu vou explicar. Vou dar um exemplo bíblico claro que vai ficar na mente de todos. Quem aqui que está presente esta noite ou que está me assistindo em casa nomearia alguém que lhe traiu 3 dias depois para ficar à frente do seu mais importante empreendimento? Quem faria isso? Levante a mão. Uma pessoa lhe traiu. E aí 3 dias depois, você escolhe aquela pessoa para ficar à frente de um grande empreendimento seu. Você diz: ó, eu vou confiar a você a liderança aqui de um grande negócio que eu estou começando. Quem faria isso? Eu não faria. Você faria? Você faria? Mas Jesus fez. 3 dias depois de Pedro negar Jesus, Jesus chama Pedro e diz: Simão, filho de João, ou Simão Barjonas, tu me amas? Agapas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Passou um pouquinho, girou de novo: Pedro, filho de João,
tu me amas? Ele já meio trêmulo da voz disse, sim, Senhor, claro, eu te amo. E na terceira vez Jesus olhou bem nos olhos dele e disse, Simão, filho de João, agapas-me? Tu me amas? E ele trêmulo e chorando disse, Senhor, tu sabes que te amo. E nas 3 vezes Jesus respondeu a mesma coisa, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus entregou a liderança da igreja em Jerusalém a um homem que 3 dias antes virou e disse, não o conheço, nunca vi esse homem na vida, não sei nem quem ele é. E chegou a dizer impropérios, palavras impróprias, feias, para que não fosse confundido com um dos discípulos de Jesus. E Jesus sabia disso tudo. Mas Jesus conhecia o íntimo de Pedro. Jesus conhece o meu íntimo. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe o quão profundo é o arrependimento que está na tua vida, por qualquer prática errada que você já fez. Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te restaurar. Ele está pronto a fazer de você um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele. Ele quer fazer de você uma pessoa de referência, uma pessoa que vai influenciar a vida de muitas outras pelo seu testemunho de vida. Basta tão somente que você decida viver só para ele. E a melhor maneira de mostrar que Deus está em nós é transbordar o amor de Deus. Paulo, apóstolo, perseguiu muita gente quando era Saulo, mandou prender, teve gente que foi morta como Estevão. E a igreja tinha medo de Paulo, alguns tinham raiva de Paulo, mas quando Paulo se converte, ele se apresenta como um novo irmão, todos desconfiaram dele, acharam que a conversão era falsa, que ele era um infiltrado para descobrir quem era a igreja, para mandar prender, mas levantou-se no meio deles um homem, Barnabé, natural de Chipre, e a Bíblia dá um título a ele que eu acho simplesmente um dos títulos mais lindos da Bíblia, que Deus permita que eu consiga ser assim um dia. Ele era chamado de Filho da Consolação. Era um homem que tinha tão forte a presença do Espírito Santo, que ele era usado para consolar as pessoas. Que essa unção venha sobre todos nós. E quando Paulo está ali, com uma conversão genuína, mas sabendo do passado dele, do que ele aprontou, e sabendo que a igreja tem todo motivo para desconfiar dele, porque ele fez muita maldade, eis que se levanta um homem, que era um dos líderes da igreja, chamado Barnabé, e diz, eu vou cuidar do irmão Paulo, eu vou me arriscar por ele. Ele podia, gente, estar vivendo com um traidor, Paulo podia estar armando um golpe para ele ser o próximo Estevão, entregá-lo para a morte, mas ele amava Jesus tão profundamente, que ele disse, se ele realmente se converteu, é meu dever cuidar dele, e se ele for um falso irmão, aí entre ele e Deus, mas eu vou estar fazendo a minha parte. Quando você faz o bem, ainda que alguém esteja fazendo você de besta, é problema de quem acha que te fez de besta, porque você fez movido pelo amor. Quando você cuida de alguém, você está manifestando a graça de Deus. Repetindo de novo Mateus 25, que eu falei há pouco, mas não falei completo. Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e fostes me ver. Eu estava doente e fostes me visitar. E então dirão, mas Senhor, quando te vimos nestas condições? E ele dirá, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu tenho pressa em fazer o bem, mas não tenho tempo para perder com críticos. O mundo está cheio de críticos, de juízes. Outra coisa que envolve a prática do bem, você não precisa postar na internet, você não precisa fazer uma live. Aquele que precisa ver, já está vendo. Faz com a mão direita, sem a esquerda fazer. Se eu fosse mostrar todas as, entre aspas mesmo, bondades que eu já fiz ao longo da minha vida, vocês iam pensar que eu sou o homem mais santo do mundo, e eu não sou. Por mais que eu faça, ainda é pouco. Por mais que você faça, ainda é pouco. Porque aquele que nos deu a salvação, ele fez muito mais. Ele deu a vida por nós. E por que devemos amá-lo? Porque ele nos amou primeiro.
Paulo, escrevendo aos mesmos romanos, vai dizer que nós devemos amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Mas João, escrevendo a sua epístola universal, ele vai dizer que a maior prova de amor a Cristo é amar ao irmão a ponto de dar a vida por ele, se for preciso. Quem está disposto a isso? Tem gente que não quer dar a vida pelo filho, não quer dar a vida pelos pais, não quer dar a vida por os irmãos, quanto mais por um estranho. Mas aí Jesus contou uma parábola que resume tudo isso que eu estou falando. Eis que um homem vinha descendo de Jericó para Jerusalém. Descendo de Jerusalém para Jericó, aliás. No meio do caminho, assaltantes pegaram esse homem, roubaram tudo que ele tinha, espancaram e deixaram ele entre a vida e a morte. Eis que passava por ali um sacerdote, vamos botar na nossa linguagem, um pastor. Olhou de longe e disse, quem vai encostar ali é outro, não eu. Passou direto. Aí passou depois um levita, ministro do louvor, ou ministra. E aí disse, oxe, quem vai encostar ali é o Judas, não eu. E o homem lá, morrendo. Mas aí passou, eu vou botar na minha linguagem, tá? Era um samaritano, um desviado. Um cara que cometeu lá um pecado, foi escorraçado da igreja, foi para o mundo, já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, mas tem vergonha de voltar para a igreja, porque toda vez que ele visita a igreja, alguém olha para ele e ele olha nos olhos da pessoa. Eu lembro do que você fez no verão passado, viu? Eu lembro do que você fez no verão passado. E está cheio de gente assim. A igreja não é um tribunal do júri, a igreja não é uma sala de inquisição, a igreja é um lugar de acolher os feridos e tratá-los com amor pelo poder da palavra que transforma, da palavra que limpa, da palavra que liberta, da palavra que restaura, não importa o tamanho do pecado. Mas aí o samaritano pegou o homem, limpou as feridas, o desviado, né? Limpou as feridas e levou para uma estalagem, uma espécie de hotel de beira de estrada, e disse, olha, eu estou indo embora para um negócio, toma aqui esse dinheiro e cuida do homem doente que eu deixei aí no quarto. Se esse dinheiro não der para cobrir as despesas, ele já era cliente daquela estalagem, por certo. Quando voltar, eu darei o que precisar a mais, mas não deixa o homem morrer. Aí Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? E todos disseram, o samaritano. Mas por que Jesus escolheu um samaritano, um excluído, um judeu mestiço, que era excluído pelos judeus que se achavam puros e santos, para nos dar uma lição? Que eu e você, que às vezes nos sentimos melhores, superiores, muitas vezes não estamos demonstrando o amor que Cristo quer que demonstremos e que deveria ser natural, espontâneo na vida dos que carregam dentro de si o DNA de Deus. Estão me entendendo? Nós não temos que viver a fé por religiosidade, não temos que viver a fé por ritual, não temos que viver a fé para sermos vistos, mas temos que viver a fé porque ela habita em nós e ela transborda em nós. Eu não preciso que alguém me diga, Teobaldo, respire. Eu respiro da hora que acordo, até dormindo eu estou respirando. Eu não ronco. Eu ronco, Nilza? Não. Agora tem que dizer que não. Tem gente que tem dificuldade no sono, problemas respiratórios, tem que procurar um médico às vezes, fazer cirurgia e tal, mas está respirando. Quando alguém cai e desmaia, a primeira coisa que a pessoa bota aqui é para ver se está pulsando o coração, se o sangue está circulando, se a pessoa está respirando. Fôlego de vida foi o que Deus soprou naquilo que não tinha vida. O mundo está morrendo asfixiado pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. É preciso que o fôlego do amor de Deus seja soprado sobre esta geração. E só quem pode fazer isso é a igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. Sou eu e você. Portanto, ame como Cristo amou. Enxergue com os olhos de Cristo. Vou dar outro exemplo. João capítulo 8. A mulher adúltera. A mulher foi apanhada em adultério, mas ela estava adulterando com um pé de pau, com uma árvore, porque não tem nenhum registro sobre o homem, só tinha a mulher. Olha a cultura machista. O homem pode ir embora, mas levar a mulher. Ela estava adulterando com quem? Aí levaram a mulher a Jesus. O que diz a lei de Moisés? Que tem que ser apedrejado até a morte. Onde? Fora da cidade, fora dos muros da cidade. Mas eles não levaram para fora da cidade, eles levaram para dentro da cidade, para tentar Jesus. Se Jesus dissesse, apedrejem, eles diriam ao povo, olha, é inimigo da lei, porque a lei manda apedrejar fora da cidade, e ainda iria denunciar Jesus aos romanos.
Se Jesus dissesse, não apedreje, olha, é inimigo da lei, não quer que apedreje, quer ser maior do que Moisés. Mas Jesus era sábio, assim como o Espírito Santo que habita em você é sábio, e ele te dá sabedoria para você sair de cada enrascada que a vida te propuser. Não tenha medo do que o homem tentar contra você, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que pensa que é sabido, ele não conhece o sabidão que mora dentro de você, e o nome dele é Espírito Santo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você andar em retidão, não será atingido. E aí Jesus disse, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Olha que palavra sábia. E foram deixando a mulher. Mas quando Jesus olha para a mulher, Jesus não diz assim, e você, hein? Eu estou sabendo que você andou aprontando. Você não tem vergonha não, mulher? Toma vergonha nessa sua cara sem vergonha. Não é assim que alguns crentes gostam de fazer? Dar lição de moral? Jogar na cara tudo que sabe do outro? Sabe qual é a diferença entre eu e aquela pessoa? É que o meu pecado talvez seja oculto e o dela foi exposto. Mas todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E quando nos arrependemos de verdade, não importa o nome do pecado, o perdão de Deus vem igualmente para todos. Ele veio para mim e ele vem para aquela pessoa. Você recebe essa palavra? Jesus olha para aquela mulher e diz, filha. E olha como ele chama, filha. Filha. Ele podia dizer, ô moça, ô senhora, ô infeliz. Mas ele chama de filha. Ele acolhe como está faltando acolhimento na igreja. Filha, onde estão os teus acusadores? No original, gente, o grego, que foi a língua que esse texto foi escrito, a palavra acusador, quem sabe qual é? Levante a mão. Onde estão os diabolos? Acusador é diabolos. Todo irmão que é acusador do irmão, ele se torna um diabolos, que é traduzido como diabo. Você quer ser o diabo na vida do seu irmão? Ou você quer ser um abençoador? Porque aquele que convence o irmão do seu pecado, cobre uma multidão de pecados. E aquele que se arrepende, ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. Aí a Bíblia diz que ela disse, não Senhor, ninguém me condenou. Então vá em paz. Mas ele fez um alerta, não peques mais. Isso é que é ser igreja. É confrontar em amor. É mostrar o pecado, é dar nome ao pecado, é dizer o que você fez é vergonhoso para Deus, é vergonhoso para você, é vergonhoso para a sociedade, é vergonhoso para a sua família, é destrutivo espiritualmente, mas em Cristo Jesus existe restauração. E a igreja precisa amar como Jesus amou. Eu posso ouvir um amém? Então, esse é o segundo aspecto. O outro aspecto é que a igreja tem que ser consciente da herança eterna, mas também empenhada em aumentar o rebanho de herdeiros. Diga, rebanho de herdeiros. A Bíblia diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu quero focar nessa palavra escolhido, os ungidos de Deus. Paulo escrevendo aos mesmos romanos, ele vai dizer, quem será enviado? A quem enviarei? Ele vai fazer uma menção indireta ao texto de Isaías 6. Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, de 9 a 17. Como é que eu posso pregar a palavra de Deus se eu não for enviado? Mas eu sou enviado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas como é que eu vou ser enviado pelo Espírito Santo se eu não estou em conexão com o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos capítulo 9, aliás capítulo 13, diz que a igreja estava em Antioquia, reunida em oração. E aí quando a igreja estava em oração, disse o Espírito Santo, separai-me a Saulo e Barnabé para uma obra para a qual os tenho chamado. Aquilo para o que Deus tem em você, escolhido e chamado, só vai ser revelado se você tiver vida de intimidade com Deus. E sabe qual é a missão principal que Deus deu a cada um de nós? Reproduzir filhos. Filhos de que tipo? Filhos espirituais. Havia uma mulher na Coreia do Sul, na igreja do falecido Po Yong-Soo, que depois virou Daewoo, maior igreja do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas. Havia uma velha na igreja dele, uma idosa, bem idosa, que não tinha força nem para andar mais.
e ela gostava de ir aos cultos de oração, ela gostava de ir para a evangelização, mas ela estava bem velhinha e não conseguia nem andar direito. E então ela disse: pastor Chu, ela era uma das fundadoras da igreja, ele visitava ela, eu tinha vontade de evangelizar. Ele disse: mas minha irmã, a senhora tem um campo missionário imenso. Ela disse: não tenho não, eu não tenho força. Ele disse: tem. Quem anda na sua casa toda semana? Ela disse: não é muita gente não. Quem? Ela disse: tem o padeiro, tem o leiteiro, tem o carteiro. E quando ela começou a fazer a lista, era muita gente. E ela começou a orar por essas pessoas. Ela ganhou todos para Jesus. Todos. Porque o foco dela, o campo missionário dela, passou a ser o carteiro, o leiteiro, todas as pessoas que por algum motivo tinham que ir na casa dela, o rapaz que ia lá registrar a conta de luz, o rapaz que ia lá registrar a conta da água, e ela oferecia um cafezinho, e ela oferecia um lanche, e ela falava de Jesus, e ela foi ganhando a simpatia, e ela foi convidando para as células, que lá tem células, e ela foi convidando para a igreja, e essas pessoas foram a Jesus e se converteram. Quanto tempo a gente dedica em oração pelo nosso vizinho, pelo nosso colega de trabalho, pelo amigo do ambiente onde a gente estuda, por aquela pessoa que nos persegue, que nos deseja o mal, por aquele parente que é chato, que é um pé de motivo de briga, que quando ele está numa reunião familiar, ele é a confusão em pessoa. Quanto tempo já oramos e jejuamos por essas pessoas? Para gerar herdeiros no mundo espiritual, eu tenho que pagar o preço de orar por ele, de guerrear por ele, de querer levá-lo a Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E de que forma eu prego? Há duas formas básicas de pregar: com a linguagem verbal e com a vida. De que adianta ter linguagem verbal se a vida não diz nada? Estava conversando com Nilza sobre umas pessoas que a gente conhece, que querem ganhar, dizem que querem ganhar a família para Jesus, não são da nossa igreja, querem ganhar a família para Jesus, mas dão um péssimo testemunho, a ponto de um membro da família dizer: eu ser crente igual a fulano e fulano, deixa como eu estou. Até já tive vontade, mas Deus me livre, para ser daquela marca de crente, ainda falou assim. Eu e você estamos sendo chamados nos dias de hoje para ponderarmos sobre a igreja que devemos ser. Uma igreja apaixonada por Cristo e por sua palavra. Uma igreja que encarne a palavra em sua plenitude. Semana que vem eu dou prosseguimento a essa palavra. Não perca a continuação.